Terras indígenas, CDH debate marco temporal. A questão do marco temporal das terras indígenas será o tema da audiência pública interativa que a Comissão de Direitos Humanos promove hoje, a partir das 9 horas. Já está rolando. Já confirmaram a participação no debate a deputada federal Carol da Tora, a Fernanda Chacriabá. Acho que é Chacriabá. Não, Chacriabá. Tem um acento ali, ó. Chacriabá, perfeito? Tô vendo um acento ou não? É um acento, sim. Chacriabá, isso aí, Chacriabá, perfeito. A Carol. Carol. Não, Célia. Célia. Vamos começar. Carol, Fernando e Célia, vai. Carol, Fernando e Célia. Participam do debate deputadas federais. Carol D'Artora, do PT do Paraná. Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais. Isso. Além do representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, da APIB, Maurício Terrena. André, nós tínhamos falado sobre a questão desse marco temporal já, né? Já é um assunto meio complexo, Márcio. Porque... Dá uma resumidona para o pessoal poder entender. Não, o que acontece é o seguinte, o marco temporal é que desde a Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual, foi definido que existem umas terras que são dos povos indígenas e originários. O que acontece, Márcio? Nós não somos um país que, assim... era uma terra que não tinha ninguém, um grupo se reuniu e falou, vamos fundar um país? Vamos, a gente vai abrir as ruas e vai... Não foi assim. O Brasil foi descoberto. Então, quando os portugueses, franceses, espanhóis chegaram no Brasil... primeiro os portugueses, segundo a história. Já haviam povos aqui. Ou já havia, né? Não, já havia povos aqui. E esses povos a gente entende como indígenas e originários da terra. Pô, nós temos 500 anos de transformação da questão propriedade, ocupação, a divisão do que é público e o que é particular. E alguns assuntos foram ficando para trás. Esses povos foram diminuindo, né, por causa da miscigenação, povos europeus, povos africanos foram misturando, e é por isso que hoje nós, brasileiros, somos essa maravilhosa mistura de culturas, cor de pele, cabelo, cor de olhos. Nós somos riquíssimos nisso, culturalmente nós somos ricos. E agora, cara, é muito difícil você tentar separar os povos originários, tá? E dar a eles o direito que eles tinham há 500 anos atrás. Márcio, não tem como, Márcio. Você não tem como fazer essa reparação. Não dá, porque tem terra sobrando? Tem, claro que tem. Tem terra sobrando. O Brasil é um país de dimensões continentais. É o 5º maior país do mundo. Mas essas áreas, elas já são ocupadas por alguma coisa. Por uma fauna, uma flora, um bioma, uma cidade, né? Então não dá para você, por exemplo, quebrar o marco temporal, garantir a esses povos ou seus descendentes, que é isso que eles vão fazer, que eles pretendem garantir que todas as terras que em algum momento tiveram ocupação desses povos originários, os descendentes desses possam reivindicar. Olha que loucura que eu acabei de falar. Quer dizer o seguinte, que se essa terra aqui em algum momento teve um povo... Um Tupinambá teve aqui. Teve aqui, é dele. Entendeu? Isso, por isso eu tô te falando, quando o Brasil foi criado, né? Na verdade, se tivesse da forma que eu te falei, um grupo viu uma terra vazia, vamos lá ocupar, bora, vamos organizar. Aí sim, você ali já pode definir o que é público, o que é privado, quem é dono, quem não é, o que pode ser ocupado, o que não pode, o que é terra devoluta, o que é terra de meio ambiente, não. O Brasil foi descoberto, então a gente veio meio que embolando, sabe? E nós chegamos na nossa última Constituição, que é de 88, e lá foi garantido, lá existe alguns artigos, uma seção destinada a povos indígenas. E foi separado lá uns terrenos. Só que, cara, de lá pra cá, já se foram 88 pra cá, se foram 30 anos. Vamos pra 30 anos. Vamos pra 40 anos. Vamos pra 40 anos. E ainda, Márcio, não, vamos pra 40 anos, verdade. Desculpa, até errei a conta agora, porque eu nasci em 80, foi em 88, eu tenho 43.
De lá para cá, Márcio, nós ainda temos disputas de terras. É que nós estamos no estado de São Paulo, onde a maioria das áreas já estão ocupadas e devidamente urbanizadas. Então a gente tem a área consolidada urbana, a área de periferia, a área de ocupação, tem tudo. Mas lá pro lado do norte, nordeste, um pouco da região centro-oeste, que são áreas assim mais difíceis, né? Muito sol, muita chuva, são áreas difíceis de ocupar. Essas áreas não foram ocupadas ainda. E desde 88 para cá ainda existem diversos povos, eu vou assim dizer, que não conseguiram o seu local. Tanto que tem o MST, exatamente, o MST e o MTST, né? São famílias que não conseguiram, né, diante da tal prometida reforma agrária, o seu cantinho de terra para produzir. O marco temporal é isso, é tentar voltar o tempo e garantir esses não é tentar voltar o tempo, é determinar um tempo. Ó, daqui para frente é que vocês podem discutir. Daqui para trás, o que já foi ocupado, vocês perderam. Então é o seguinte, de 2000 para cá vocês discutem, de 2000 para trás não discutem. Exatamente, você só vai poder discutir as terras que estavam desocupadas a partir da Constituição, se eu não me engano. De 88. Para cá. Quem já tem processo. Então já é um marco. Mas não estava bem definido. A Constituição já diz isso, né? Que a gente gosta muito de ter uma lei dizendo que não pode. A gente precisa ter uma lei que não pode. Recentemente o governo editou uma lei a respeito não sei se foi do Carnaval ou se foi da São João. O Carnaval não era feriado, né? Nunca foi. Foi reconhecido como propriedade imaterial, né? Eu acho que nós temos outras leis que já reconhecem isso. A própria Lei Rouanet já define o que é propriedade material. Mas a gente tem que ter uma leizinha... Literalmente, para poder, né? Então isso é o marco temporal. Eles estão querendo determinar o seguinte, que daqui para trás, que já foi ocupado, que são as grandes cidades. São Paulo... daqui para trás, perdeu. Daqui já foi frente, isso. Daqui para frente, continua-se... Né? E as pessoas que são contra o marco temporal, eles dizem que quando você determina a data, alguns processos que iniciaram antes serão prejudicados. Esse que é o problema. Deu um nó na tua cabeça, né? Não, né? Porque a lei não retroage para prejudicar. Os processos deveriam ser equiparados. Mas tem processo, quer dizer, é uma discussão muito séria. Porque se você não criar o marco temporal, vai ficar aberto. Daqui a pouco vai vir, como você falou, um Tupinambá reivindicar o centro de São Paulo. A área da indústria, do polo industrial. Exato. Então, nós tivemos aqui, não era de passagem, nós ficávamos 3 meses aqui no verão, no inverno descia para cá que era melhor. Esse é um assunto que é da pasta de meio ambiente, né? E quando a MP que criou o Ministério dos Povos Indígenas, eles pegaram esse assunto e levaram para o Ministério dos Povos Indígenas. Só que quem determina as terras é o Ministério do Meio Ambiente, através do CAR. E o marco temporal tem que ser definido em lei. Tem que ser definido em lei. E quem define lei é o Congresso. Exatamente, então, a gente cai nesse problemão. Por isso está sendo debatido no Senado. Por isso exato, é isso que eles querem. O problema do marco temporal a própria palavra diz, é determinar um ponto. Um ponto. Ó, dia tal para frente trata de uma forma, do dia tal para trás trata de outra. Porque do jeito que está hoje, não. Os processos, eles avançam. Ah, mas já tinha começado o processo. Ah, mas a ocupação veio depois, sabe? Esse tipo de coisa. Aquele tal negócio. Quem determina os territórios é a União. Se eu estou no território que é do indígena, sou eu que tenho que indenizar. A União que determinou. Quer dizer, nós temos é difícil. Nada é difícil isso. No Brasil é difícil. É difícil.